Bom, nós estamos aqui na MWC e hoje identificando um negócio muito interessante, muito importante, falando de saúde ocular. Eu tenho o prazer de estar com o Dr. André Borba, que é doutor renomado e é o diretor da Ocuplastic Academy, líder em cirurgia plástica de pálpebras. Muito obrigado por ter me recebido aqui. E é um prazer a gente poder passar para as pessoas a importância do seu trabalho. Muito obrigado, eu estou muito contente que vocês estão aqui. A gente tem muito assunto para falar, as pálpebras são importantes e nós temos que fazer sempre os nossos procedimentos com segurança. E é por isso que essa conversa acho que vai por essa linha. Qual é a sua recomendação quando se faz qualquer coisa em função dos olhos? A primeira coisa que eu acho que faz parte da especialidade médica, que é essa especialidade dentro da oftalmologia, que chama oculoplástica, né? Uma especialidade que agora que está sendo descoberta por muitas pessoas, mas já existe há anos e anos no mundo, né? No Brasil, mais de 80 anos, nos Estados Unidos, Europa, 100 anos. É uma especialidade em que a gente tem que pensar no quê? Na saúde ocular. E hoje, com tantos procedimentos cosméticos, estéticos, a gente alia a blefaroplastia, que é a cirurgia palpebral estética, para remoção de bolsa de gordura, excesso de pele, a própria sobrancelha às vezes caída, olheiras, né? E problemas funcionais que podem estar associados, que são o quê? A maioria dos casos são equitrópio, pálpebra um pouquinho mais caída, evertida para a borda, e entrópio, o entrópio é para dentro, daí os cílios roçam dentro do olho, pálpebra caída, como por exemplo a pitose palpebral, que limita o campo visual, né? Então esses problemas devem ser identificados antes de qualquer tipo de procedimento cirúrgico palpebral. E atualmente, como eu estava dizendo, os cosmiátricos. Então não é incomum a gente precisar preencher, fazer peelings, fazer laser de CO2, fazer toxina botulínica, fazer fios nessa área com os procedimentos cirúrgicos. Então, quer dizer, eu alio a parte não cirúrgica com a cirúrgica, por quê? Para entregar o melhor resultado de segurança e também beleza. Porque não adianta, se eu não alio, eu estou tratando um único plano. Então, eu preciso desmistificar a partir de hoje, Carlos, que a cirurgia palpebral de plástica, blefaroplastia, não é a retirada de pele da pálpebra, não é a retirada de gordura da pálpebra, não é. É simplesmente, isso seria algo muito simples para uma estrutura tão complexa que é o globo ocular e tudo aquilo que tem ao redor dos olhos, que vão proteger os olhos, lubrificar os olhos, que são as gorduras, e a estrutura toda ao redor. Então, respondendo a sua pergunta, eu falei tudo isso por quê? Porque eu preciso examinar a pálpebra e o olhar do especialista vai examinar muito bem e entender o que tem que fazer em cada camada do que eu falei. Vou te dar um exemplo simples. A têmpora. O que a têmpora tem a ver com a pálpebra? Nós absorvemos gordura ao longo dos anos. Então, hoje nós sabemos que da anatomia do envelhecimento, a têmpora é uma das questões mais importantes para a gente rejuvenescer. Uma têmpora que está funda, ou por envelhecimento, ou por constituição facial da família, ou por exercício físico, às vezes uma atividade física intensa, vamos supor aí, vamos dizer, uma pessoa que corre bastante, um atleta, ele perde gordura da face e a têmpora absorve. O que ele vai notar ao longo dos anos com essa perda de gordura e aí a flacidez que começa com a idade? O que ele vai notar? Uma deflação dos tecidos. O que é a deflação? É o murchamento dos tecidos. Ele murcha e ainda tem um excesso de pele que começa a acontecer. Excesso, porque depende de todos esses fatores, e aí começa a cauda da sobrancelha, por exemplo, ela cai sobre os olhos. Então o que o médico tem que ver? Eu vou só tirar a pele daqui? Não. Eu tenho que ver principalmente essa região como um todo. Entender o que está acontecendo estruturalmente lá para poder tratar o que ele está vendo superficialmente. Então se eu vou
e com toda a sede tiro pele dessa região, eu estou errando. Não é o tratamento correto. O que seria o tratamento correto? Tratar as têmporas, fazer o enchimento necessário, melhorar as estruturas com os fios de PDO, por exemplo, para aí sim melhorar a estrutura com cirurgia plástica. Ou então a gente pode até fazer uma plástica, mas uma plástica um pouco mais combinada. Vamos tirar a gordura do corpo, centrifugar essa gordura e injetar nas áreas que estão fundas. Mas veja como é complexo. Tudo isso depende de anestesia, conversar com o paciente, expectativas. E aí eu vou para a pálpebra inferior. A pálpebra inferior, a gente perde a gordura da região da maçã do rosto. E a maçã do rosto que dá o suporte da pálpebra inferior. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma deflação dos tecidos e as bolsas que estão surgindo, elas vêm para frente. Então essas bolsinhas de gordura que a gente fala, nossa, eu estou cheio de bolsa, eu não tinha bolsa, agora eu estou cheio com bolsas. Será que é mesmo a bolsa só ou não tem, junto com todo esse processo, uma falta de gordura embaixo da bolsa que faz com que essa bolsa da pálpebra, que protege o olho, fique mais aparente? Então veja, é muito complexo para você falar assim, o tratamento disso é preenchimento, o tratamento daquilo lá é tirar pele. Quantas e quantas pessoas, Carlos, a gente não vê hoje fazendo uma cirurgia de pálpebra sem antes conversar com o paciente. Você já fez alguma cirurgia no passado? Você já fez algum outro procedimento que retraia a pele? Isso é fundamental, porque daí eu consigo tratar com mais segurança. Por isso que, infelizmente, existe um medo de muitos pacientes a operar a pálpebra inferior. Isso é fato. Existe um medo porque eles não querem, e isso, assim, eu posso dizer que 100% dos pacientes que vêm no meu consultório falam, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero ficar assim, porque minha tia ficou, porque minha prima ficou. Doutor, eu quero fechar o olho para dormir. Por quê? Meu cunhado não fecha mais. Então veja como é grave, né? Complexo, é muito complexo. É um assunto que a gente poderia ficar horas aqui falando. E eu agradeço demais a sua participação para elucidar para as pessoas um tema tão interessante e tão importante. E o programa fica sempre à sua inteira disposição. Eu queria só finalizar uma coisa. A gente está aqui por causa da Oculoplastics Academy, né? Tudo que eu falei, os médicos precisam saber. E para isso, eles fazem cursos. E aí a academia veio justamente para isso. Brindar, trazer excelência para esses médicos aprenderem a fazer esses procedimentos com segurança. Há 10 anos. É isso. Dr. André Borba, Oculoplastics Academy. Muito legal. Parabéns. Obrigado. A gente está à disposição. Obrigado a todos. E a gente continua. Até já.